por onde investir no exterior? Se você ainda não investe, esse vídeo é exatamente para você. Ou mesmo se você já investe e utiliza uma das formas que eu vou apresentar aqui, também é interessante você saber se está utilizando da melhor forma, se tem formas melhores. Então, aqui a ideia é realmente passar para você por onde você consegue investir diretamente, indiretamente, em ativos internacionais, em dólares, em euros, em outras moedas aí que a gente vê ao redor do mundo, tá beleza? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o tópico, que é investindo no exterior. Então, é para pessoas que estão interessadas em investir no exterior e não sabem por onde começar, ou mesmo querem melhorar o onde delas. E é um guia prático, eu vou mostrar todas as opções que temos, inclusive no Brasil ou fora, e como que vocês conseguem acessar cada uma delas. Primeiro, por que você tem que investir fora, né? Às vezes as pessoas podem pensar, caramba, mas eu já invisto no Brasil, por que eu vou querer investir lá fora? Na verdade, não é apenas os grandes investidores que investem lá fora. Você consegue ganhar uma renda em dólar investindo lá, e sem dizer a proteção jurídica que você vai ter, porque no Brasil você está sujeito à jurisdição, às leis brasileiras. Então, qualquer tipo de restrição que você tiver, ou conflito financeiro, crise financeira que tenha no Brasil, você está exposto 100% por conta de você receber um salário no Brasil e ter toda a sua renda por aqui. Enquanto que quando você investe no exterior, você tem uma renda internacional, então blinda seu patrimônio. E isso é bem legal, sem dizer a exposição com as maiores empresas do mundo. Imagina só você conseguir ganhar dividendos, ou mesmo conseguir ganhar com a valorização dessas maiores empresas do mundo. E por onde que a gente vai apresentar aqui? São 3 caminhos. O primeiro é através do mercado brasileiro, ou seja, corretoras brasileiras. O segundo é através de contas internacionais. E o terceiro é através de corretoras no exterior. Cada um desses tipos tem suas peculiaridades e eu vou apresentar as várias opções que temos. Começando pelo mercado brasileiro, que são corretoras brasileiras fiscalizadas aí, pelos órgãos federais que temos. Então, a melhor coisa é você pegar corretoras que são já fiscalizadas e que estão tudo certinho. Eu vou passar algumas opções aqui para vocês. Mas primeiro, a gente tem que ver o quê? Quais são as possibilidades de investimentos no exterior dentro das corretoras brasileiras? Porque se a gente cria conta em uma corretora como, por exemplo, a XP, como, por exemplo, a Rico, como, por exemplo, o Inter e muitas outras aí no Invest, quem tem conta no Nubank é fácil você investir por ele. E quais são as opções para você acessar o mercado internacional através de corretoras brasileiras que você já deve ter conta? A primeira forma é BDRs, que basicamente você está comprando um título que lastreia, que é ligado com um investimento no exterior. Então você compra indiretamente algum ativo internacional, não é diretamente, porque é como se você realmente estivesse comprando um recibo que tem direito àquele investimento no exterior. O ETF é uma forma diversificada, que daí tem uma gestora por trás, que ela compra para você diversos ativos, uma cesta de ativos, uma cesta de empresas, por exemplo. Maiores empresas dos Estados Unidos. Pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, entendeu? Como, por exemplo, o IVVB11. O IVVB11 é um ETF que se expõe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E você consegue acessar pelo mercado brasileiro, entende? Sempre que vai terminar com 11, normalmente a gente observa que são ETFs, né, EVVB11. Embora a MXRF11, esses daí os fundos de investimento, fundos imobiliários, também tem um 11. Mas ETFs vocês vão ver essa peculiaridade do 11 no final, do ticker, né, do código que você vai acessar na corretora brasileira. Tem os fundos de investimento no exterior, que eu não acho tão interessante, e os COIs também não acho interessante. Esses dois eu não acho interessante, mas eu estou mostrando para vocês que existe a possibilidade. Mas se afaste disso. Se afaste de COI e se afaste de fundos de investimento no exterior, porque é muito perigoso e vai fazer com que você perca dinheiro. Então, dessas opções de corretoras brasileiras, as melhores são BDRs e ETFs, tá? O resto você deixa de lado. Quais são as vantagens que temos? É ideal para quem busca exposição internacional, sem burocracia, para abrir conta no exterior, porque daí você teria que, no caso do exterior, às vezes saber inglês, ou mesmo ter que mandar outros tipos de documentação, enquanto que no Brasil, às vezes, você já tem conta em um banco e pode utilizar. Agora, em desvantagem, por outro lado, no caso das BDRs, né, há uma cobrança de imposto de 15% sobre o lucro em operações de swing trade. Operações de swing trade é o quê?
você comprar e vender depois de alguns dias ou depois de algumas semanas, não no mesmo dia, entendeu? Isso seria swing trade. Enquanto que, se você pensa no exterior, você pode realizar estratégias para com que você não pague tanto imposto assim, seja por abatimento ou outras formas, entende? Inclusive, antigamente tinha até questão de isenção de imposto. Então, esse aspecto aí de você conseguir desviar dos impostos é a melhor coisa de forma legal, óbvio. Aqui tudo que eu estou passando para vocês é de forma legalizada. E tem como você utilizar dessas estratégias a fim de você ter um custo menor pelo seu investimento, não concorda? Porque o imposto é um custo que você está tendo pelo seu investimento. Embora seja incidido sobre o seu lucro, mesmo assim você vai receber menos lucro. E a gente quer maximizar nosso lucro. Pensando em investir no exterior, então, o caso de BDRs, a gente estaria pagando um imposto maior, sem dizer também que a gente estaria pagando um imposto maior com aqueles que pagam dividendos, porque quando eles pagarem dividendos, vai ser incidido o imposto tanto dos Estados Unidos quanto com o imposto no Brasil. Então vai ser duplamente o imposto. Vai fazer com que você perca, né, duplamente também uma parte do seu lucro. E não é legal, porque se a gente quer receber dividendos, se a gente quer receber a valorização, melhor pelo exterior, não concorda? Exato. Aí algumas corretoras brasileiras, que eu falei para vocês que eu ia passar, algumas mais conhecidas e fiscalizadas e bem respeitadas aí, com um grande nome, são todas essas daí. Eu mesmo utilizo de basicamente todas, só do BTG e da Genial que eu não utilizo. Então aí vê se você já tem conta, tal, qual que é a praticidade, porque aqui eu não tenho parceria com nenhuma corretora, por isso mesmo que eu passo da forma mais imparcial possível. Eu quero o bem de vocês, e se para você é cômodo utilizar qualquer uma dessas, tá tudo bem, utiliza delas, porque é uma das vias para se investir no exterior. A segunda via para se investir no exterior é através de contas internacionais no Brasil. O que seria isso? Basicamente é um banco brasileiro que ele cria uma conta internacional para você. Então você consegue se expor a ativos de fora dos Estados Unidos, por exemplo, através da sua conta bancária normalzinha. Exemplo, o próprio C6, outro exemplo, Banco Inter, outro exemplo, tem vários bancos aí tentando fazer isso, né? A própria XP também está tentando fazer isso, o BTG também eu acredito que deve ter uma frente mais para esse lado, porém ainda tem o lastro Brasil, não concorda? Porque o banco em si, ele ainda é brasileiro, então qualquer tipo de conflito que tenha econômico, político, tal, com uma canetada pode restringir seu acesso ao dinheiro. Então ainda tem essa desvantagem da parte jurídica. Porém, você vai estar investindo diretamente, entre aspas, né, através de um banco brasileiro. E tem uma menor burocracia, porque você já vai ter conta e já vai ter aberto seu cadastro por lá e mandado os documentos, então você não vai precisar criar uma outra conta em outro lugar. A plataforma tem suporte em português, isso é bem legal, porque daí não tem aquela barreira do idioma, quando você cria uma conta internacional no Brasil para investir no exterior, e eles seguem as regras e familiaridade do sistema brasileiro, que é uma desvantagem ao meu ver, e sem dizer a exposição, né, que você teria de qualquer tipo de conflito do banco com a questão econômica, política. Se o banco sofrer algum tipo de crise, coisa assim, pode ser que você tenha dificuldade para realizar o saque do seu dinheiro ou mesmo alguns tipos de operação, diferentemente do caso dos Estados Unidos, que você estaria 100% voltado para a economia deles, que daí a gente entra no quê? A gente entra nas corretoras do exterior, que é a opção 3, que principalmente a vantagem grande dela é o acesso direto a milhares de ativos, como ações americanas, ADRs. ADRs é como se fosse a BDR do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que a BDR no Brasil é um título que você tem direito de um ativo, de um investimento lá fora? Você não tem ele diretamente, você tem ele indiretamente. Então, as BDRs é o tipo de investimento que você faz internacional, comprando pela corretora brasileira. Agora, quando você quer fazer um investimento, por exemplo, na Ásia, quer fazer um investimento na Europa, tem como você realizar através do mercado americano, que são as ADRs. Então, você teria um recibo de direito daquele determinado investimento, daquela determinada ação na Europa, sem você precisar criar conta diretamente na Europa. É como se fosse uma forma indireta de você investir em lugares fora dos Estados Unidos. Por isso que as corretoras no exterior são muito comuns elas terem muitas ADRs, inclusive mais de 1000 aí, dependendo da corretora que você pega. Eu vou mostrar as que eu utilizo e muitas outras eu vou citar aqui.
Então, muitas plataformas já oferecem interface em português e processo de abertura simplificado. Isso é bem legal, porque a gente não quer ficar passando muito tempo mandando documento e resolvendo aquelas coisas burocráticas que toda conta de banco a gente precisa fazer, mas é para nossa segurança, compliance, tudo certo. E as plataformas são integradas para facilitar o envio do dinheiro no Brasil. Por quê? Porque essas plataformas de corretoras do exterior, normalmente, tá? Normalmente eu estou dizendo, essas do exterior, é difícil você conseguir realizar o câmbio lá dentro dela automaticamente, porque ela foi feita para pessoas lá de fora. Então as pessoas de fora vão investir em dólares porque elas já recebem em dólares. Agora nós, que recebemos em reais ou em qualquer outro tipo de moeda, se você mora fora do Brasil, você vai ter que transferir primeiro para dólar, para depois enviar para a corretora, não concorda? Então se você pega uma que não tem nenhuma ligação com a parte de Brasil, fica mais difícil você conseguir realizar esse câmbio, entendeu? Você vai ter que realizar por uma remessa online. Igual eu mesmo, se eu utilizo da Interactive Brokers, que é uma diretamente no exterior, e ela não tem nenhum laço com o português, tal, não tem muita facilidade nessa parte, ela tem um custo maior de corretagem, que você também deve se atentar, mas se eu vou enviar meu dinheiro, eu vou ter que passar dos reais para dólares pela remessa online, e depois da remessa online para a Interactive Brokers. É bem legal, eu gosto bastante dela, mas a gente tem opções talvez mais fáceis de vocês conseguirem criar conta, ou mesmo entender, né, porque são mais práticas que a Interactive Brokers, que é muito mais técnica, que são o caso dessas daqui, que a gente consegue ver o caso da Nomad, o caso da Avenue. Então essas são bem conhecidas, eu acredito que você já deve ter visto algum anúncio sobre elas ou alguém comentando. Aqui eu não estou fazendo patrocínio nenhum, mas eu gosto bastante da Avenue, eu utilizo dela para os meus investimentos no exterior também. Então eu utilizo tanto do Banco Inter, que é uma corretora do Brasil, que ela cria sua conta internacional, sua conta global, eu utilizo para investir. Eu utilizo também da Avenue Securities, que é uma corretora diretamente no exterior, mas que tem um laço com o português, tal, então daí facilita, né, pra gente, sem dizer que ela emite o relatório para você utilizar para sua declaração de imposto de renda, que facilita bastante o processo. E a terceira que eu tenho também é a Interactive Brokers, que é uma que não tem laço muito com a parte do Brasil, português, também está em outra jurisdição. Não imagine que a Avenue e a Nomad, só por conta dela ter esse laço de ser criada por brasileiros, ela vai ter problema de jurisdição brasileira. Não. Por quê? Porque ela está diretamente lá nos Estados Unidos. Então é diferente de um C6 conta global, é diferente de um Banco Inter conta global. É totalmente diferente. Você não vai ter a mesma jurisdição. A Avenue está para a jurisdição dos Estados Unidos, enquanto que o Inter, o C6 e esses outros bancos estão para a jurisdição brasileira. Por isso que, se você tem muito dinheiro no Banco Inter investindo, eu sugiro que você abra conta diretamente no exterior, entendeu? Ao invés de você ficar dependendo só da economia brasileira. Você já recebe no Brasil, já mora no Brasil, e agora sua conta global está em uma companhia brasileira, olha o risco que você está tendo, entende? E uma coisa que vocês devem se atentar em todas essas corretoras, principalmente nas do exterior, é a parte da corretagem, né? Porque às vezes a corretagem ela é mais alta. Exemplo, o caso da Avenue. O caso da Avenue, a partir de 2 transações por mês, negociações, se você compra mais de 2 ativos, por exemplo, no mês, eu geralmente não compro tanto assim, eu vou comprando 3, coisa assim, e vou montando durante o ano meus ativos, entende? Quando você compra 2 ou mais ativos, né? Você começa a pagar taxa de corretagem por $2,50, dependendo do quanto você vai negociar. E essa quantia acaba sendo significativa se você, por exemplo, investe apenas $10, $20, imagine, 25%, $2,50 representaria de $10. Então tem que tomar muito cuidado com isso, quanto você está pagando, principalmente para quem aporta pouquinho. Porque tem como você investir internacionalmente com apenas $5, $10? Tem. Total possível isso. Não é igual no Brasil, que você tem que comprar uma ação inteira. Lá você consegue comprar uma fração dela. E as taxas de corretagem é uma das coisas que vocês devem se atentar quando vocês vão comprar uma fração de alguma empresa, de algum negócio, de algum ETF por lá, entendeu? Aí tem o caso do Inter, que não tem
taxa de corretagem, é bem legal isso, mas teria essa exposição ainda brasileira, mas você estaria investindo diretamente lá fora. Eu, particularmente, se eu fosse começar com pouco dinheiro, eu começaria pelo Banco Inter, não começaria por BDR, ou seja, eu não começaria indiretamente com corretoras brasileiras, eu começaria diretamente por corretoras brasileiras, porque o custo seria menor, a praticidade é maior, porque eu já teria conta no Banco Inter, montaria minha conta global e investiria pela conta global. Não investiria pela minha corretora brasileira, entendeu? Que é a primeira opção que eu passei aqui. Por quê? Porque eu estaria investindo indiretamente em qualquer variação do dólar com o real, se às vezes o governo fala, ah não, agora o dólar não vai seguir de forma livre, ele vai valer R$ 5. O dólar é R$ 5 e ponto. Se ele for para 6, ele vai valer 5. Às vezes, você vai ter que vender pelo dólar que está lá a 5 e você vai perder essa valorização. Aconteceu isso daqui na Argentina, por exemplo. Tem um câmbio distinto. E tudo depende do governo e a gente não quer isso. Por isso mesmo que é legal você ter uma conta direta no exterior ou mesmo uma conta global em uma corretora brasileira, se você preferir. Aí vai da sua opção do que você achar mais cômodo e tranquilo, beleza? Enfim, mas a questão de agora segurança e regulação, que talvez vocês se perguntem, né? Lá nos Estados Unidos, no Brasil, tem todo o FGC, tal, mas é um pouco diferente, porque a gente está investindo no exterior, então a gente tem que pensar qual que é o tipo de segurança e legislação que tem por lá. A gente tem a FINRA e a SEC, que são órgãos que regulamentam o mercado, tipo a CVM aqui no Brasil, sabe, que vai acabando fiscalizando as coisas, os ativos, tal, para ver se está tudo certo. Então lá, você vai abrir conta em alguma corretora no exterior, você tem que verificar se são bem credenciadas pela FINRA e pela SEC. Facinho, você pesquisando no próprio ChatGPT, Google, Gemini, qualquer coisa aí que você pesquisar, vai sair essa resposta e tem sites oficiais aí para você encontrar isso. O próprio site da FINRA e da SEC apresenta para você. E elas garantem transparência e segurança nas operações e tipos de instituição que são credenciadas por elas, né, autorizadas por ela. E tem a SIPC também, que é o quê? Que protege os ativos dos investidores em corretoras em até US$ 500 mil em caso de falência ou fraude da instituição. Então isso é bem legal para nós. Imagina só, você ser protegido com US$ 500 mil. Enquanto que se você investe por BDR, se você investe em uma corretora brasileira, em ativos internacionais, como as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500, você não vai ter esse tipo de proteção. Agora, se você tem uma corretora diretamente lá fora, como a Avenue, como a Nomad, facilita isso, a gente vai ter essa proteção integral de US$ 500 mil, até US$ 500 mil. E tem o FDIC também, que protege depósitos bancários em até US$ 250 mil, ou seja, o dinheiro parado na sua conta, não é o dinheiro de investimento, o dinheiro de investimento é outra coisa. Aí seria o caso da SIPC, entendeu? Então, uma instituição que não oferece esse tipo de proteção deve informar de forma explícita os seus clientes. A maioria das instituições vão fornecer esse tipo de serviço, mas se ela não fornece, ela vai informar para você de forma explícita. Ou mesmo você pode perguntar no chat da Avenue Securities, mesmo tem um suporte excelente. Não estou fazendo patrocínio nenhum, utilizo dela, gosto muito do serviço dela. E se vocês querem abrir conta lá, vocês abrem. Também tem a Nomad, também tem muitas outras. Interactive Brokers, como eu falei, tem Robinhood, tem DGiro também, que é diretamente na Europa. Todas essas daí são contas que eu tenho abertas e gosto bastante dessas companhias para se investir no exterior. A Interactive Brokers é bem legal também porque ela tem uma gama de ativos fora dos Estados Unidos. Então você consegue investir, por exemplo, em ativos irlandeses, em ativos da Europa, em ativos da Ásia, às vezes diretamente, não comprando apenas o ADR. Bem legal isso. Agora a parte de conclusão, né? O que eu quero apresentar para vocês. Decidam qual corretora vocês vão abrir, se vocês vão abrir no Brasil, se vocês vão abrir através de uma brasileira, mas conta global, ou se vocês vão abrir diretamente lá, seja com português, inglês, ou que já realize câmbio para vocês, porque a Avenue Securities e a Nomad, ela já realiza o câmbio para vocês poderem investir lá fora. Agora, se você pensa em uma corretora, como por exemplo uma Interactive Brokers, ela não vai realizar o câmbio para você, você vai ter que fazer por uma intermediária, que seria a Remessa Online, que eu utilizo, por exemplo. E quando você vai investir em forma de BDR, é uma porta mais simples, né? Nada é certo ou errado. Eu só quero mostrar para vocês que existem formas distintas. Aí vai da sua preferência. Se você está tudo bem para você ter o risco Brasil, de estar exposto a talvez essa paridade de dólar com real não 100%, né? Porque não é atualizado de forma simultânea, igual seria lá fora, se você quisesse tirar e vender na hora que você quiser. Também tem a questão da dupla tributação, igual eu falei para vocês. Enfim, toda essa questão aí dos dividendos e tal, você pode, se você não liga para você isso, tá tudo bem você ter investimento através de BDRs, que aí você consegue encontrar várias
como eu dei o exemplo para vocês aqui, né? Ou exposição por ETFs mesmo que se expõem em investimentos internacionais. No caso, o IVVB11. IVVB11 é um bem conhecido e ele acaba se expondo no SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que historicamente renderam muito retorno mesmo. Se a gente olha aí nos últimos 10 anos, 300 mil reais teria se transformado em mais de 600 mil, ou seja, multiplicou por mais de 2 vezes. E isso uma pessoa que tirasse 1% ao mês do seu patrimônio durante os 10 anos. Se ela não tirasse, teria se multiplicado por mais ainda. Eu até fiz uma live, eu recomendo que você assista, a live anterior de ontem, eu acabei contemplando esse assunto, se é possível você aposentar com 1% ao mês e como você se aposentaria com esse valor. Se você tem interesse, assiste a live anterior que talvez você vá gostar. E a última coisa de conclusão que eu gostaria de falar para vocês é que a maior diversificação de acesso é melhor ainda. Ou seja, se você já investe pelo Brasil, indiretamente no exterior, tenta abrir uma conta no exterior para investir diretamente por lá. Ou vice-versa, entende? Se eu já invisto diretamente no exterior, quero investir um pouquinho no Brasil para ser mais prático. Tá tudo bem, se a maioria do seu dinheiro já está lá fora, tá ok. Inclusive, tem estudos acadêmicos, pessoal. E presta bastante atenção no que eu estou falando. Tem estudos acadêmicos que mostram que você tem que ter acima de 50% do seu patrimônio no exterior. Tanto o americano, né, deve ter mais 50% fora dos Estados Unidos, quanto o brasileiro deve ter fora do Brasil mais 50%. Por quê? Porque assim você vai estar ganhando. Quando o seu país estiver em crise, você vai estar com dificuldade no salário, dificuldade em comprar as coisas que estarão mais caras, seu poder de compra vai ser diluído, mas o câmbio, ele vai se valorizar, o dólar perante o real. E se você tem mais de 50% do seu patrimônio fora, você vai começar a ganhar mais poder de compra, entendeu? Ao invés de você perder com a crise do seu país. Por isso que ter um patrimônio acima de 50% em um país fora da onde você mora, seja qual for seu país de origem, é a melhor coisa que você faz. Por isso mesmo a importância desse tópico que eu estou contemplando com vocês, e o caminho é o mais simples possível, né? Aquele mais simples para você. Eu até deixei uns próximos passos, que é, primeiro, defina seu objetivo e seu perfil de risco, se você é moderado. Eu até posso fazer uma live específica para isso, para essa parte do perfil de risco, para vocês descobrirem. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida de descobrir o perfil de risco, eu tenho uma ferramentinha que, se você clicar no link da minha bio, você vai ver, planeje seu futuro. Clica lá e faz o quiz. Lá vai sair seu perfil de risco, seu perfil de investidor. Esse perfil de investidor você toma como referência. Inclusive, tem até uma ferramenta lá, nessa Planeje Seu Futuro, no link da minha bio, que vai conseguir mostrar para você qual que é o seu futuro, o quanto que você consegue atingir pelo quanto você investe por mês ou o quanto você tem de salário e gastos mensais. Ela consegue mostrar quanto tempo vai demorar para você conseguir conquistar seu objetivo de liberdade financeira. É bem legal, se chama Bússola da Riqueza e talvez você se interesse. O segundo passo é você pesquisar pelas plataformas, comparar taxas, ativos disponíveis. Eu tenho vídeos no meu YouTube, se você tiver interesse, ou de outros influenciadores aí, se você quiser. Você pode assistir para ver quais ativos são disponíveis e a facilidade de acesso para você. E o terceiro passo é começar pequeno, ou seja, mandar um valor lá razoável, R$50, R$100, tem como. Você envia, converte para dólares, se a própria plataforma tiver essa opção, como o caso da Nomad ou da Avenue, ou mesmo se quiser investir pelo Inter, coloca lá, tem como você trocar poucos reais para dólares, investe os dólares e vê o dinheirinho seu lá trabalhando por você e aos poucos você vai se familiarizando e aumentando os seus aportes. Porque a ideia é realmente essa. Não é você aprender tudo de uma vez, da noite para o dia. Não. A ideia é realmente você realizar os seus investimentos. Porque a melhor forma de você realizar seus investimentos é da forma mais tranquila e confortável para você. Não tem como eu ditar que para você, você tem que investir no exterior diretamente e tá tudo ok, aprenda inglês e dane-se. Não. Não é assim o certo. O certo é você ter conforto. Se você acha que está tudo bem o custo que você vai ter de investir indiretamente pela corretora brasileira e a parte de jurisdição você estar exposta na crise, exposto ou exposta na crise brasileira, tá tudo bem para você? Beleza. Abre conta em uma corretora brasileira e investe por lá. Agora, se para você quer uma coisa mais sofisticada, você quer uma coisa com custo menor, com risco menor, investe diretamente pela Avenue, pela Interactive Brokers ou pela Nomad, tá bom?
E é isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal, por onde vocês conseguem investir no exterior. Se vocês querem um acompanhamento mais personalizado para realizar os investimentos em si, para mostrar o passo a passo, compartilhando tela e comprando os ativos, quais seriam os melhores ativos, tal, que inclusive eu utilizo, mas sem nenhuma recomendação, porque vocês mesmo aprenderão a pescar o próprio peixe, eu tenho uma plataforma 7APCV que no link da bio você consegue encontrar mais informações. Nela, você vai conseguir ter todo o acompanhamento e o passo a passo para investir tanto no Brasil e exterior, principalmente, que é o tópico desse vídeo, e também a parte de criptoativos, Bitcoin, por exemplo, que se multiplicou por várias vezes. Inclusive, eu já tenho clientes, tem depoimentos lá no próprio site, se você clicar a plataforma 7APCV no link da bio, você vai ver depoimentos de pessoas que já conseguiram retornos absurdos, principalmente em 2024 e agora em 2025 por conta do Bitcoin e do SP500 que eu citei tantas vezes aqui nesse vídeo. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção por todos aí presentes e até a próxima.